como eu estava falando, estou muito feliz mesmo. Pessoal, por favor, não quero que ninguém falte às nossas aulas, nem minha aula não é, as nossas aulas, tá? Se alguém... Oi, professor. Oi, Boa noite, boa gente. noite. Professor, antes do senhor começar aí, eu vou entrar aqui no computador rapidão, que meu celular tá travando, eu não tô escutando nada que o senhor tá falando. Ah, não, tranquilo, mas estou conversando aqui, mas fica tranquilo, viu? Vai lá. Tá, já volto. Tá. Em turma. Então, como eu estava falando aqui, realmente assim, eu estou muito feliz que eu falo, se alguém tiver algum problema, tiver desanimado, qualquer motivo que for, né? Ah, não vou hoje, né? Mas manda mensagem pro professor, qualquer coisa, a gente conversa, tá? Mas, turma, nossa oportunidade de mudança da nossa vida é agora, tá? A nossa vida só vai mudar se a gente começar a fazer agora as coisas. Não espera para amanhã não, porque o amanhã nunca vai chegar. Tá? Então as coisas passam assim, ainda mais o tempo ele é. Eu posso falar que não é ingrato, o tempo é justo, né? Aquele que faz as coisas agora vai colher na frente. Eu quero todo mundo aqui trabalhando junto, eu quero vendo todo mundo bem, bem empregado, ganhando dinheiro, né? Mexendo com o desenvolvimento, acho que eu sou suspeito de falar, né? Que é uma área muito legal, né? Eu quero ver a Cristina aí, ó, engenheira de software, né? O Eita, Caio, sei, bom, você. é, é isso aí, né? Um arquiteto de software, um programador Java, Python está crescendo muito no mercado, tá? Mas assim, temos que pagar o preço, né? Turma, em vez de encarar como uma obrigação, vamos encarar como uma diversão, né? Então eu duvido se tem alguém aqui que quando brinca alguma coisa quando criança, alguma brincadeira, se não lembra. Futebol, pique-esconde, chicotinho queimado é ruim, já levei muita lapada dele quando era moleque, né? Errava assim, eu pegava, né? Pique-esconde, né? Garrafão, e por aí vai, né? Então, essas coisas boas a gente não esquece. Então, a mesma coisa, encarar o aprendizado, a educação da mesma maneira, que a gente vai aprendendo. Professor, tem como aumentar um pouquinho essa letra aí, que eu não tô no celular aqui. Aumentar a letra? Tá, vou ver se Só um aumenta. pouco. Ah, melhorou aí, Daniel? Melhorou. Beleza, tá? Turma, então assim, vamos começar a brincadeira aqui. Olhem só, na nossa aula passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre hardware, né? Então fizemos uma breve introdução sobre alguns conceitos que eu acho muito importante. Eu até falei depois que a gente concluir a parte de hardware, e eu passei como uma atividade para vocês pesquisarem propaganda de computador aí fora, né? Todo tipo de computador, tanto celular com essas máquinas, né? Para vocês, depois que a gente concluir a aula de hardware, vocês olharem para essas propagandas e conseguirem compreender o que está escrito ali, né? Essa é a parte legal, né? A informação vai transformar. Porque às vezes não adianta a gente pegar uma informação aqui, eu falar algo bonito para vocês, ficar lá filosofando, né? Não é minha área não. Aí vocês pensa que finge que está aprendendo, finge que eu estou ensinando, aí quando vai para o mercado de trabalho aí não dá nada certo, né? Não, tem que coisa bem efetiva. Tá? Então o que é que nós vimos? Eu falei um pouquinho sobre uh, a questão das unidades de medida, né? Primeiro eu falei o que é chave, né? Aí eu falei um pouquinho sobre o que era sinal analógico e digital, né? Eu dei um exemplo, falei sobre testes como peixe, né? Depois vimos um pouquinho, eu falei sobre sistemas numéricos. Sistemas numéricos, eu falei um pouquinho. Nós temos o binário, temos o hexadecimal. O decimal, que é o nosso conhecido, é o que nós aprendemos na escola, né, é o velho padrão. Para mim, nós tínhamos que aprender também, conhecer sistemas numéricos na escola, além do decimal. Vimos também um pouquinho, além dos sistemas numéricos, né? Teve até alguém que perguntou, e o octal, né? Existem vários sistemas numéricos, o octal é um deles. Turma, tá rápido o que eu estou falando ou tá bom assim? Tá? Tá tranquilo. Beleza. Tá bom. Se eu falar rápido, enrolado, qualquer coisa me interrompa, eu falo assim, ó, professor, não entendi, aí eu falo mais devagar, tá bom? E continuando. Então, eu peguei e falei, como vimos aqui, a questão do sistema numérico, né? Do decimal, vimos o binário, o hexadecimal. Depois vimos uma outra coisa que eu
julgo bastante interessante, que vocês vão usar muito, que são as unidades de medida. Eu coloquei até uma tabelinha aqui, que vimos a menor unidade de medida, que era o bit. Depois do bit, vimos o byte. Depois do byte, vimos o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, né? Tem aqui o penta, hexa, o zeta, iota, né? Outras unidades de medida. Temos uma infinidade de unidades de medida. É claro, eu costumo parar em terabyte, né? Eu costumo sempre parar em terabyte, porque é a unidade de medida que nós usuários mortais, temos acesso. A não ser que vocês vão trabalhar em alguma empresa de... como é que eu posso falar? Em alguma empresa que hospeda site. Aí vocês vão ter, com certeza, acesso a unidades bem maiores de medida, né? Vamos imaginar que alguém de vocês vão trabalhar no hotel da web, o local host, local host não, é que é outra coisa. É hotel da web, ou sei lá, tem local web, né? Que são empresas que hospedam sites, né? Que, muitas pessoas, tá na nuvem. Não, tá nada na nuvem, não. A nuvem é o conceito da internet, porque a internet é a estrutura, a nuvem também, porque a ideia de nuvem é quando você tem a capacidade de utilizar todos os recursos disponíveis pela internet. Aí as pessoas chamam de nuvem. Mas está tudo guardado em algum computador. Então existem empresas que hospedam sites, que quando vocês estiverem desenvolvendo software, sites, então alguns de vocês vão ter que comprar, né, contratar um serviço desse, ou para vocês ou para cliente. Então vimos aqui na unidade de medida. Aí aqui embaixo eu dei um exemplo bem legal. Eu falei sobre a questão da geração dos computadores. Aí eu coloquei aqui a nossa válvula, né? Coloquei ela ligada e desligada. No caso, ligado equivale ao número 1, né? E o desligado ao número 0. Aí eu coloquei 8 lâmpadas aqui, coloquei o L de ligado, o D desligado. Aí tem um conjunto de 8 lâmpadas, né? Ligado, ligado, desligado, desligado. Aí formou uma sequência aqui de números binários. Aí nesse exemplo aqui, eu só ilustrei, só para ter uma criatividade aqui, da questão da letra A, que eu já tinha mencionado. A letra A, que é igual a 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Turma, para ficar melhor aqui, te colocar o número 2 bem miudinho aqui embaixo, que é base 2, que é binário. Então tem o que? 8 bits. Aí eu coloquei outro exemplo aqui com a palavra casa. Então, se um caractere ele equivale a 8 bits, então a palavra casa tem, cada um são 8 bits, então teremos 32 bits, ou 4 bytes. Tá? Relembrando essa parte aqui. Então vimos a questão das unidades de medida. Depois eu falei um pouquinho sobre clock. Né? Clock, que é aquela velocidade, é o sincronismo que todos os componentes eletrônicos trabalham. Então, eu dei um exemplo aqui de um Core i5, coloquei uma medida lá, tipo gigahertz. Né? Então, é a velocidade com que os componentes trabalham. Depois do clock, nós vimos o quê? Eu comecei a falar um pouquinho falei sobre a arquitetura do padrão PC. Tá? Bem legal. A estrutura do nosso computador. E eu falei sobre os processadores, né? Microprocessadores. Tá? Vimos que ele tem uma estrutura básica que eu mostrei, que todos os processadores têm uma entrada de dados, entra aqui dentro, processa informação e a gente devolve uma saída. Que dentro do nosso processador tem uma coisa chamada de ULA, né? Que é unidade lógica aritmética. O L vem de lógica, o A de aritmético, que são os operadores matemáticos. Quando eu coloco 2 mais 2, entra aqui dentro, ele vai usar quem? O aritmético, que vai sair o quê? 2 mais 2 vai sair 4 para a gente. Agora, se eu perguntasse, 2 é igual a 2, ele não vai usar o aritmético, ele vai usar o quê? O L de lógico. Então, se 2 é igual a 2, vai sair o quê? Verdadeiro ou falso. Em cima dessa curiosidade aqui também,
falei um pouquinho que atualmente, né, nós estamos na 8ª geração de processadores, tá? Então temos a primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, tá? Depois a quinta, sexta, a sétima, né? E 8ª geração. Tá? Então a primeira e segunda geração, alguém lembra de quantos bits era? Primeira e segunda era uma quantidade de bits, o processador. Da terceira a sétima é uma outra quantidade de bits. E a 8ª é outra quantidade de bits. Alguém pode me responder aí? 64. Qual? Desculpa, Daniel, você falou o quê? 64 bits. Essa é de qual geração? A oitava, a última, Isso, 8ª. E da terceira a sétima é 30 e quanto? 32. Isso. Né? Faltou só do armado aqui, viu, Anderson? Aí tá tranquilo. E a primeira e segunda geração de 16 bits. É claro que teve outros recursos que foram evoluindo, né? A questão de barramento, acesso à quantidade de memória, o surgimento da memória cache. Outros recursos foram surgindo, tá? Ah, então, aí foi melhorando a evolução da nossa máquina. É claro que da terceira à sétima é aquela nossa tecnologia que é o x86. Tá? Turma, para entender aqui, quem inventou esta tecnologia x86 foi a Intel. Tá? Só que muitas empresas de fabricantes de processadores também utilizam essa tecnologia x86, que é dos processadores, no caso, até a sétima geração. Aí muitos falam padrão Intel. Por que padrão Intel? Por causa dessa arquitetura. Tá? Então, a mesma coisa, quem lançou o processador de 64 bits foi a AMD. Só que permitir para outros, entre aspas, concorrentes utilizarem a mesma arquitetura. É claro que cada um pegou essa ideia das 64 bits e começaram o quê? A fazer os upgrades. Uma coisa, nível de curiosidade aqui, que nós temos o quê? O Core 2 Duo de 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos, né? O Core i9, 10, outro, né? Eles começaram a vir com essas ideias de mais núcleos, porque para reduzir a capacidade do processador, para aumentar ele, reduzir o tamanho, já não estavam conseguindo, porque estavam tanto tipo 18 nanômetros, né? Tamanho assim, quase tamanho de uma cabeça de agulha, né? Então resolveram que criar novos núcleos interligados consegue aumentar a capacidade. Aí surgiu Core 2 Duo, Core 2 Quad, né? Essas evoluções todas. Continuando, então vimos aqui a questão da evolução dos nossos processadores. Tá? E eu comecei a falar um pouquinho sobre a memória RAM. Quem lembra da memória RAM? Eu comparei com um objeto físico do mundo real. Quem recorda? Sala de aula. Perfeito. Né? Isso, muito bem. Enquanto tu tiver a sala sem energia desligada, né? Não tocou o sinal, a sala está vazia. A partir do momento quando toca a sirene, os alunos entram na sala, né? Que ligou o computador, aí já tem aluno. Tá bom, turma? E além da nossa memória RAM, tá? A palavra RAM é uma sigla, tá? Só lembrando. Tá? RAM é uma sigla. Tá? Tem na apostila lá que é Random Access Memory, né? Memória de arquivos randômicos, né? Então, por que eu estou falando? Que tudo que está lá dentro sempre está em constante evolução. Depois, juntamente com a memória RAM, eu falei sobre o HD. Quem lembra do HD? Comparado no mundo real. Comparado com quem? Biblioteca. Isso. Perfeito. É onde nós guardamos os livros. Tá? Então, o HD só serve para guardar livro. É claro, tem mais recursos, outras coisas a mais. Mas, assim, de forma bem simples, tá? Bem básica, é que devemos entender. Agora, tem essa memória RAM e tem a biblioteca. Agora eu vou falar de uma outra memória. Essa aqui começando agora. Que é chamada de memória ROM.
tá? Memória ROM, Read Only Memory, que é uma memória de leitura. Olha só, essa memória RAM, como eu falei, é a sala de aula vazia. E o computador está desligado, então não tem nada. Ligou o computador, está tendo aula. O HD, que é a nossa biblioteca, só serve para guardar os livros. Então você baixa as coisas da internet e vai salvar onde? Na biblioteca. Vai salvar seus filmes, vai salvar seus jogos, suas fotos, os textos, as músicas, tudo é guardado aqui. Por que no HD? Com ou sem energia, seus arquivos ficam protegidos e guardados. Tá? Isso é importante. Então aqui cada um tem uma função diferente. RAM é sala de aula, o outro é biblioteca. A memória ROM, ela é uma memória, tá? Ela é uma memória que é um chip, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Não fiquem tranquilos. Que dentro dessa memória existem 3 programas básicos, tá? Então na memória ROM existem 3 programas básicos. O primeiro que eu vou falar para vocês aqui é chamado de setup. As pessoas confundem ele com BIOS, tá? Setup. Então, setup, ele é um dos programas básicos que estão gravados de fábrica nesta memória ROM, tá? Nós, entre aspas, usuários mortais, é claro que o técnico consegue mexer para alterar esse software, né? Mas de forma simples, o usuário normal ele não consegue mexer nessa memória, tá? Então ele não tem, assim, entre aspas, que mexer. E se alguém fosse aventurar e não souber mexer para fazer uma atualização desse software, né, desse software que está nessa memória, você vai perder sua placa-mãe. Então vamos imaginar, você comprou uma placa-mãe de R$ 3.000. Aí, não, vou atualizar a BIOS da minha placa-mãe. Se você errar no ato, olha que legal, no ato que você está fazendo uma atualização da memória, ou, vamos dar um exemplo aqui, dependendo de faltar energia, você perdeu R$ 3.000. É complicado, né? Então, é bem assim, bem sensível. Turma, esse setup aqui, para quem já mexeu com o computador, provavelmente vocês tenham visto, a pessoa vai ligar o computador, aí antes da máquina iniciar, aí ela começa a apertar a tecla Delete, o Del, dependendo do tipo do fabricante, alguns F2, aí vai aparecer uma tela azul com as letrinhas brancas, o amarelo, tem algumas versões em português agora, né, que uns utilizam mouse, os mais antigos, esse é o setup. E as pessoas confundem o setup com o BIOS. BIOS é uma outra coisa, tá? Então o setup é aquela tela azul, onde a pessoa consegue configurar, tá, todo o hardware da sua máquina. Lembrando que nós, por enquanto, estamos falando de hardware. Estamos falando de parte física, tá? Apenas para o que podemos pegar com as mãos. Então, o setup, nós utilizamos ele para configurar toda a parte física. Você vai poder configurar a velocidade do seu processador, poder dar um overclock, você vai poder controlar a velocidade das memórias, você vai poder colocar a senha no setup, você vai poder adicionar dispositivos, remover dispositivos, instalar drives, algumas placas, desabilitar a placa de vídeo. Tá? Então, o setup é um programinha instalado na memória RAM, ROM, né, onde nós fazemos a configuração do hardware. Tá? Pessoal, todo mundo entendeu? Então, a função desse carinha é só para configurar a parte física, mais nada. Aí temos o outro programa que está dentro da memória ROM, que é o não. Né? Eu posso falar o BIOS. O BIOS. O BIOS é uma sigla também, tá? BIOS. O BIOS, no caso a sigla, né? Como está em inglês, é Basic Input Output System. Resumindo, o S, sistema básico de entrada e saída. Então, o System, que é o sistema, é o S. O B, que é de Basic, básico. O I é de entrada, input. E o O, output. Tá? Então, Basic Input Output System.
Então, ele é um sistema, é um programinha, assim, junto com um setup, estão gravados na memória ROM, e a função do, do sistema básico de entrada e saída, ele vai controlar o fluxo de informações que navega na sua placa-mãe. Quando eu falo fluxo de informações, não quer dizer que está falando sobre para onde o filme vai, não. É controlar controles de dados da própria placa-mãe. Controle de gravação, de escrita, de onde a informação vai para um lugar para o outro. Tá? Então, esse é o sistema básico de entrada e saída, que controla a parte do fluxo de dados, informações dos circuitos da sua placa-mãe. E além dessa função, o BIOS ele tem mais uma outra função, que ele vai dar instruções básicas para o seu processador começar a funcionar. Tá? Então imagina aqui que esse BIOS aqui é um servidor da escola. Tá? Então ele vai dar uma olhada aqui no fluxo de alunos que estão indo para uma sala, estão indo para outra, tá? na coordenação. E só que vamos imaginar aqui que o processador é o guardinha. Aí então esse servidor vai falar assim pro guarda, ô guarda, cara, tá na hora de você ficar vigiando os alunos lá fora, viu, bicho? Ah, não, beleza, pode deixar que eu vou tomar conta deles. Então, o BIOS, além de controlar o fluxo, né, as informações que navegam, ele também dá instruções básicas para o nosso processador. E também temos aqui o nosso último programa. Tá? Esse programa também está gravado. Então, na memória ROM, temos 3 programas: o setup, BIOS e o push. Esse push aqui, vocês conhecem ele. Toda vez que quando vocês ligam o computador, e de repente vê naquela tela preta um bocado de letrinha branca aparecendo, aí falando, versão não sei o que, umas letrinhas passando rápido antes de iniciar o sistema operacional. Aí vocês também vão ver o teclado piscando e acendendo, né, apagando, o mouse também acendendo. Esse post, a função dele é como se fosse o servidor responsável em testar toda a parte física da instalação da escola, antes de começar a aula. Quando você apertou o botãozinho para iniciar o computador, aí esse servidor ele vai percorrer por toda a escola, ele vai testar, vai ver se as portas estão funcionando, estão boas, se a energia está legal, está ligada, se os quadros não estão estragados, se as salas estão arrumadinhas. Né? Então, ele vai verificar toda a organização, vai testar toda a parte física do seu computador. Se tiver alguma coisa errada na sua máquina, o que ele vai fazer? Ele não vai iniciar o seu computador e ele vai te acusar uma informação de erro na tela. Ocorreu um erro, aperte F1, aperte F2, aperte Delete para acessar o setup. Né? Então ele aqui vai testar isso. Então ele vai testar memória, vai testar processador, vai testar barramentos, teclado, mouse, monitor, placa de vídeo, placa de som, ele vai testar tudo aquilo que é importante para a sua máquina funcionar. Se tiver alguma coisa dando conflito com problema, ele vai parar a inicialização e vai acusar o erro na tela. Pessoal, Clóvis, a janela da sala está estragada, né? E tá chovendo, não pode ter aula não porque tá chovendo, tá entrando água dentro da sala. Eu falei, beleza. Então eu tenho que arrumar a primeira janela para que tenha aula. Pessoal, ficou bem explicado, turma? Tudo bem? Professor, esse PROS que você está falando aí é como tem a função de. Qual a função dele? A- Fazer a vistoria para ver se está tudo ok para passar informação para BIOS dar a partida no. Não, cada um tem uma função específica. O Porsche, como você falou, ele vai testar tudo. Né? Ele vai fazer vistoria. Fez vistoria, tá tudo ok? Então o sistema operacional inicia normalmente. Agora, se der qualquer problema, né, ele vai travar, ele vai parar a inicialização do sistema operacional e vai colocar um erro na tela. Beleza.
Tá. A tela... Não, tá na memória RAM, sim. Gabriel, é porque eu tô explicando primeiro, aí eu vou passar para mostrar para vocês, tá? Viu, Gabriel e Davi? Aí eu só vou passando e vocês vão ver melhor. Ah, beleza. Então, olhem só. Então, e o post, ele tem mais uma outra função, antes que eu me esqueça. Quando o post ele faz toda essa vistoria, tá tudo funcionando, ele tem mais uma função. Essa função do post, ele vai lá na biblioteca, ele pega uma cópia, olha, vai fazer uma cópia do livro Windows, ou de qualquer outro sistema operacional que vocês tiverem, vai pegar uma cópia desse livro e vai colocar na sala de aula. Que essa imagem que vocês estão vendo no seu computador aí é uma cópia daquela imagem gravada no seu disco rígido. Tá? E o interessante é que quando acabar a aula, vocês desligarem o computador, essa cópia será perdida. Professor, então toda vez que meu computador for ligar novamente, até aquela imagem que eu tenho aqui é uma cópia de algo gravado? É uma imagem todo dia nova? Sim, é uma imagem nova. Nunca é a mesma. Tá? É a mesma coisa dos seus arquivos. Assim, depende, Eduardo. Às vezes é bom passar, né? Mas, assim, geralmente quando tem a questão do diagnóstico, é quando a máquina foi desligada incorretamente. Tá? Alguém não soube desligar direito a máquina, ou ela travou, faltou energia. Tá? Agora, se toda vez que você ligar a máquina e ele pedir um diagnóstico, aí tem que verificar que pode ter alguma coisa corrompida no sistema operacional. Bom, então, aí o post, beleza. Aí o post, o que ele faz? O post ele pega post. Depois que ele testou toda a parte física da máquina, ele vai lá na biblioteca, no HD, ele vai pegar uma cópia do sistema operacional e ele vai carregar na memória RAM. Porque a memória RAM que é a sala de aula. Tudo que a gente faz de processamento, manipulação, só ocorre na memória RAM. O HD só serve para guardar. Tá? Então aqui, como eu posso colocar aqui? Toda vez que você desliga a máquina e liga de novo, aquela imagem que aparece é uma nova imagem. Tá? E outra coisa, quando vocês vão escrever um texto, formatar um ofício, uma planilha, qualquer coisa que vocês forem fazer, tá? Vou começar aqui a fazer um TCC, estou fazendo no Word. Enquanto eu estou escrevendo o TCC, ele está na memória RAM, que eu estou editando. Quando eu apertar o botão salvar, o sistema operacional vai pegar, vai fazer uma cópia desse meu arquivo que está na memória RAM, desse meu TCC, e essa cópia vai ser salva onde? Na biblioteca. Porque quando o meu computador for desligado, esse que eu estava na memória RAM será apagado. Mas eu vou ficar despreocupado, porque quando eu salvei, foi feita uma cópia desse meu arquivo TCC e foi guardado no meu disco rígido, no meu HD. Então, se você quer formatar, continuar trabalhando nesse documento, você vai lá, ligar o computador, vai lá no HD, você vai dar 2 cliques para abrir o arquivo. Quando você fizer isso, o seu sistema operacional vai pegar esse seu arquivo que está no disco rígido, vai fazer uma cópia dele, e essa cópia vai ser carregada onde? Na memória RAM. E nessa memória RAM você vai ficar trabalhando, vai ficar configurando e editando. Se faltar energia e você não salvou, o seu arquivo, aquilo que você fez, será perdido. Professor, mas minha máquina travou, acabou a energia, beleza. Acabou a energia e meu arquivo salvou. Não, não salvou. Alguma coisa vai se perder. O que acontece é que todos os aplicativos, como o Word, eles são configurados para ter um auto-salvamento do seu arquivo. Vamos imaginar que a cada 10 segundos, 2 segundos.
Então, nesse período de 2 segundos que não foi salvo, ele vai ser perdido. Alguma coisa vai ser perdida. Tá? Então, por isso está salvando. Então, quando você pegou, atualizou seu arquivo, apertou salvar, vai ser feita uma cópia desse arquivo que estava mexendo na memória RAM e vai sobrepor aquela que está no disco rígido. Tá? Então, turma, vimos aqui a memória RAM, o disco rígido e a memória ROM. Memória ROM, que dentro dela temos 3 programas básicos que são fundamentais para o seu computador funcionar, que é o POST, o setup para configurar a parte física, o POST vai testar toda a parte física da sua máquina, testar, não configura. Ele vai fazer uma cópia do sistema operacional que está no seu disco rígido e vai carregar da memória RAM. E a memória RAM é o local onde tudo acontece. Então, quanto maior for sua sala de aula, quanto mais memória RAM tiver sua máquina, melhor para a sua máquina funcionar. Isso é fato. Tá? E tem a última memória que eu vou falar agora, que é a memória cache. Memória cache. Esta memória cache, ela é uma memória auxiliar. Como assim, professor? Turma, o que é essa memória auxiliar? Quando o computador, ou melhor, pessoal, a memória RAM, em relação ao seu processador, a CPU, ela é muito lenta. O processador é muito rápido e a memória RAM é muito lenta. Nas primeiras máquinas, na evolução, que não existia memória cache, o que acontecia? A memória RAM mandava os arquivos para ser processado trabalhados pelo processador. O processador recebia esses arquivos da memória RAM, processava e devolvia para a memória RAM. Só que como a memória RAM é muito lenta, ela não estava pronta para receber os arquivos do processador. Então as máquinas ficavam muito lentas. Então inventaram o conceito de memória cache, que até no início uma parte da memória cache ficava na placa-mãe e a outra parte da memória cache ficava dentro do processador. Hoje em dia não. As memórias caches estão dentro do processador. Então colocou alguém intermediário. O processador é muito rápido, a memória cache ela é intermediária, né, em termos de velocidade, e a memória RAM é muito lenta. Então, a memória RAM manda o arquivo para ser processado para dentro do processador. O processador pega essa informação, devolve para a memória cache, e a memória cache manda para a memória RAM. Professor, Sim. o cache é onde fica armazenado o histórico? Assim, o histórico de algumas coisas, tá? Que quando você inicia a sua máquina, alguma coisa, como está guardado na memória cache, então ela se torna mais rápida para inicializar. Eu vou falar agora em Abner. Né? Eu vou complementar essa parte das memórias. Né? Então, a memória cache é uma memória auxiliar. Com ela, a velocidade da sua máquina ela se torna maior. Então, olha que coisa interessante. Tem muita informação. Vou comprar um computador e eu vou olhar o meu processador. Beleza. Vou verificar o clock dele. Quanto maior o clock dele, mais rápido ele é. Dentro do meu processador, eu tenho memória cache. Né? Então, quando eu for comprar uma máquina dessa em qualquer loja, eu vou perguntar para o vendedor. Vendedor, qual é a velocidade do clock? Tanto. Quanto é que ele tem de memória cache? Cache 1, 2 e 3. Então, quanto maior memória cache dentro do seu processador, mais rápido é o seu processador. Tá? E não vão pensando que tem tipo 1 GB de memória cache que não existe não, tá? Vocês vão encontrar 8 MB, 12 MB, parece que não é nada, mas é um canhão, tá? E o nosso memória RAM é onde está tudo processado. Vê que um vai passando para o outro, então forma um círculo virtuoso. Sua máquina se torna mais veloz. Tá? Turma, então 4 tipos de memória. RAM, HD, ROM e cache. Tá? Agora, dentro dessas 4 memórias aqui, vou responder o que o Abner está curioso para saber. Que nós temos, nessas 4 memórias aqui, que eu falei os tipos delas, para que serve cada uma, né, cada função dela.
Agora, dentro dessas memórias aqui, desse grupo de memórias, nós temos aqui uma classificação dessas memórias. Essas memórias são separadas em dois grupos. Quais grupos são esses, né? Um grupo é chamado de memória de massa ou memória secundária. Então, memória de massa ou secundária é a mesma coisa, tá? Memória de massa ou secundária é a mesma coisa. E temos também memória principal ou primária. São dois tipos de memória que nós temos. Dois grupos, perdão. Dois grupos de memória. Qual é a diferença de um para outro? A memória principal é aquela memória que o seu computador precisa dela para funcionar. Se faltar uma dessa memória ou uma outra, ou qualquer duas delas, seu computador não vai ligar. É por isso que é chamado de memória principal. Então, memória principal, quais que nós temos e que se faltar uma ou duas delas, sua máquina não vai funcionar. É a memória RAM e a memória ROM. Então, a memória RAM e a memória ROM são memórias principais. Se não tiver nenhuma das duas, o seu computador não vai ligar. Não vai funcionar. Tá? Então, é uma coisa que ficar bastante atentos. Tá? Então, se faltar um ou faltar os dois, sua máquina não vai funcionar. Agora, a memória de massa ou secundária é aquela memória onde o seu computador não precisa dela, a princípio, para funcionar. Espera aí, professor. Então, isso quer dizer que o meu computador, se ele não tiver memória RAM e não tiver memória ROM, faltar um ou os dois, ele não vai funcionar? Isso. Então, quer dizer que o meu computador, essa memória de massa, se minha máquina não tiver, ele vai funcionar? Vai. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. O HD. O HD na nossa biblioteca? Não é isso? Está sim, Anderson. Estou gravando. Né? Pessoal, então a memória o HD é uma memória de massa ou secundária. Isso quer dizer que se o meu computador não tiver um HD, ele vai funcionar? Vai. Só não vão ter o quê, gente? Qual é a função do HD? Para que serve mesmo? Né? Me ajudem aí. Alguém responde? Né? Vamos lá, gente. Biblioteca. Nós só não vamos ter onde guardar os arquivos. Perfeito. É isso mesmo. Estão vendo que, olha, pessoal, que coisa legal. Quando a gente conhece a função das coisas, facilita a nossa compreensão. Né? Então, professor, então como é que faz? Pessoal, para você ter ideia, que quando a gente liga o computador, tem uma coisa de seleção de boot. Seleção de boot é a partir de qual dispositivo, né? De qual unidade a memória post vai buscar a cópia do seu sistema operacional. Geralmente, por padrão, quando você liga o seu computador, o post ele vai lá no HD e pega uma cópia do sistema operacional que está no seu disco rígido e carrega na memória RAM. Agora, eu tenho certeza que muitos conhecem o Linux. Tem versões do Linux que é gravado num CDzinho de 700 MB. Então, você coloca esse CD dentro do seu computador e vai lá no setup e altera a ordem de boot, colocando para o seu computador inicializar a partir do CD, do CD. Não, eu vou falar mais. Tem mais coisa, né? O complementar, né? Então, olha só. Aí, quando eu ligo meu computador, em vez do meu computador ir direto para o meu HD, como eu alterei a sequência do boot, ele vai para onde? Para o meu CD. Aí ele vai pegar a cópia do sistema operacional que está gravado no CD, vamos supor o caso no Linux, vai fazer uma cópia e vai carregar na memória RAM. Ele não vai nem passar perto do HD. Viram, pessoal, que legal? Então, por isso, né? Agora, da memória de massa, nós temos várias memórias de massa. Nós temos o HD, foi o que eu já coloquei ele. Temos o HD,
temos o CD, temos o DVD, temos o pendrive, tá? Temos o HD externo, temos fita magnética, temos o disquete, né? Então temos vários, então, ó, CD, né? DVD, disquete, ah, Professor, isso acontece quando vai formatar o computador, isso, que perfeitamente. aí ele seleciona qual é a unidade que ele vai iniciar o sistema. Isso, porque você vai ter que apagar as coisas que estão no HD. Então você vai ter que buscar de algum outro local. No caso, o sistema operacional. Então, ó, CD, DVD, disquete, fita magnética, pendrive, cartão de memória, cartão de memória. Vai só. Às vezes me dá uns brancos aqui, mas eu vou colocar isso aqui, ó. Então, memória de massa. CD, DVD, disquete, fita magnética, pendrive, cartão de memória. Acho que tem outros ainda, mas agora deu um branco, eu não estou lembrado. Tá? Então, esses todos aqui são as memórias secundárias. O que isso quer dizer? Memória secundária ou memória de massa, que sem ela a sua máquina vai estar funcionando perfeitamente. Tá? Então eu vou passando aqui agora as imagens. Memória RAM, como eu tinha falado, né? Que é a nossa memória, né? Alguns chamam de pente de memória, né? Vou pentear o cabelo com isso aqui para ver. Temos aqui a memória ROM, ó, memória ROM. Deixa eu ver se tem aqui, não, é na próxima página. Aqui memória ROM, né? Que fala dos programas, né? BIOS, Basic Input, Output System, sistema para entrada e saída, né? Host, o post, né, identifica a configuração instalada, inicializa os circuitos periféricos, inicializa o vídeo, testa a memória, testa o teclado, carrega o sistema operacional na memória, entrega o controle do microprocessador ao sistema operacional, setup, que é a configuração. Vocês estão vendo aqui, ó, esta aqui é a memória ROM, tá? Então é um chip, né? Chip que está preso na placa-mãe. Que aqui dentro tem os 3 programas básicos gravados de fábrica. Continuando nossa brincadeira. Memória cache. Tem essa imagem aqui, ela é antiga, mas eu gosto dela. Essa imagem que está ampliada, essa imagem aqui é de um processador, de um CPU Pentium 4. Tá? É bem miudinho. Esse espaçozinho aqui, esse espaçozinho também aqui é a memória cache, ó. Aqui é uma cache L2. Estão vendo? Então aqui é a memória cache. Sim. Vou colocar aqui. Turma, vou pegar essa imagem aqui, fica bem melhor. Olha que interessante. Então, eu falei sobre as memórias, tipo de memória, quais são as funções de cada memória, tá? O que é principal, né, e o que é secundário. Agora, lembra que eu falei que o processador é rápido, né, e a memória RAM é lenta? Só que um fica longe do outro. Então, a gente precisa de algumas ruas, alguns caminhos, para que a memória RAM envie informações para dentro do processador e vice-versa. Essas ruas, tá, são chamadas de barramentos. Alguns conhecem por slot, onde você vai encaixar as memórias. Memória, vai encaixar a placa de vídeo, né, a placa de rede. Então, nós temos esses barramentos. Esse tipo de barramentos, né, nós temos 3 tipos de barramentos. Nós temos um barramento chamado de endereço, temos outro barramento chamado de barramento de dados e outro barramento de controle. São 3 tipos de barramento. Tá? Então essa imagem é bem legal aqui do processador e a memória RAM. Barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle. Falando primeiro do barramento de controle. Pessoal, só tem 2 tipos de controle nos computadores.
tá? É o controle, a função de escrita e leitura. São essas duas partes. Então, a questão do controle ali, ele está trabalhando a questão da escrita e da leitura. Leitura, tá? A leitura é o processo de, olha só, a leitura é o processo de pegar as informações e carregar na memória da máquina, no caso, na memória RAM. Então é por isso que vocês estão vendo até as imagens do seu computador, tá? Acessar seus arquivos. Então, quando você clica em qualquer íconezinho de um arquivo seu, então a máquina vai ler aquele arquivo e vai carregar aquele arquivo na memória RAM. Este é um processo de leitura. Todo mundo entendeu o que é leitura? É pegar os arquivos e carregar na memória RAM. Já o processo de escrita é o processo de gravação. Quando a gente pega o nosso caderno que está em branco, estamos escrevendo no caderno, você não está escrevendo? Não está registrando? Né? A preferência é caneta, viu, gente? Né? Então, quando está escrevendo a caneta, então vamos pensar de forma básica aqui, você está gravando, vai ficar registrado, não vai apagar. É a mesma coisa que ocorre quando vocês vão fazer um processo de escrita com a sua máquina, vocês vão gravar o quê? Vocês vão gravar os seus arquivos num disco rígido, que é no HD. Vocês vão gravar seus arquivos em um CD, vão gravar num pendrive, num DVD. Tá? Olha que interessante. Processo de escrita. Então, estão gravando. Tá? Estão registrando, gravando informação. Ela vai ficar ali guardadinha, fixa. Processo de leitura. Eu vou pegar aquela informaçãozinha e vou jogar onde? Vou jogar na memória RAM do computador. Pessoal, ficou bem claro? Ficou bem explicado? Tá? Pessoal, se tiver dúvida, por favor, me falem aí. Tá? Beleza. Então, só lembrando, processo de escrita está gravando, é processo de gravação. Ah, vou gravar, né? Vou escrever, estou gravando. Ah, eu vou ler, né? Vou ler e vai carregar na memória da máquina. Tá? Então aqui, dessa imagenzinha, ficou bem legal. Isso aqui é uma placa bem antiga, tá? Só mostrando aqui, desculpa. Aqui alguns slides, tá? Bom, continuando. Aqui mostrando, ó, memória de massa, tá? Então aqui, ó, o disco rígido, o pendrive, o CD, disquete, tá? A turma, agora olha só, eu vou falar com vocês aqui de outros componentes interessantes, tá? Olha só que interessante, turma. Quando vocês forem fazer concurso na área de informática, para técnico de informática ou informática básica, pessoal, informática básica não é aquela coisa que você, eu sei que um software, né? Não. Eles arrancam o couro do seu couro no concurso, tá? Então, esse tipo de informação que nós estamos vendo aqui, vocês podem pegar a prova de concurso, dar uma pesquisada, dar uma estudada, e vão treinando, tá? Então, passando informaçãozinha para ajudar bastante. E dessas informações, tem outra coisa que é bem legal, nível de concurso. Estão vendo que eu falei da máquina? E a máquina, ela pega as informações, trabalha as informações e devolve, né? E tem outra coisa, nós usuários, né, o Peopleware, nós precisamos interagir com as máquinas. Né? Nós precisamos enviar coisas do mundo real para o mundo virtual. Nós precisamos enviar informações e a máquina ela precisa me devolver estas informações. Tá? Então é o seguinte, o nome desses componentes que nós temos aqui, que são usados para que nós possamos interagir com as máquinas, são chamados de dispositivos. Dispositivos que nós usamos para poder interagir com a máquina. Nós temos 3 tipos de dispositivos. Temos dispositivo de entrada, temos dispositivo de saída e temos dispositivo de entrada e saída. Tá? São 3 dispositivos físicos, lembrando, estou falando apenas de hardware, tá, turma? Não estou falando de software ainda. Então,
A única coisa que eu falei de software foi aqueles 3 programas que estavam na memória ROM. Então, nós temos aqui 3 tipos de dispositivos. Dispositivo de entrada, né, saída e entrada e saída. Então, em função desses aqui, para a gente entender, até cair no concurso, que já caiu em concurso várias vezes, vou dar uma informação bem fácil para vocês entenderem. Dispositivo de entrada é toda a parte física, todo o componente eletrônico que nós... Isso, depende da impressora. Que nós usamos para enviar informações para dentro do computador. Então, olha só, dispositivo de entrada, eu utilizo ele para pegar informações e enviar para dentro do computador. Em cima desse pensamento, quem pode me dar uma ideia aqui, algum exemplo de dispositivo de entrada? Isso, teclado. Vamos lá, gente. Temos teclado. Teclado, professor. O que mais? Mouse. O que mais? Vamos lá, gente. Que é todo mundo pensando. Teclado, mouse. Tem mais, tu? A câmera também é? Com certeza. Webcam. Webcam. Que ela vai capturar a sua imagem. O que mais? Pendrive. Oi? Pendrive. Não, pendrive não. O pendrive é memória de massa. O que tem nele, na partezinha de metal, é o USB, que seria mais assim, é uma parte, só que ele não vai entrar nessa classificação. Então, ó, teclado, mouse, webcam, tem mais, gente. Scanner, o scanner não é isso também? Vocês concordam? Escanear as imagens? Caixa de som. Não, vamos pensar o seguinte, a caixa de som, você envia ou você recebe? Esse é o pensamento. Estou falando agora primeiro dispositivo de entrada. Recebe. Então, ele é um dispositivo de entrada ou não? Não, não é. Isso. Então, teclado, mouse, webcam, scanner. Leitor de código de barra é, gente? É. Os mercadinhos adoram, né? Pessoal, microfone é também? Dispositivo de entrada? Então, olha só alguns exemplos que nós temos aqui. Joystick. Joystick também, isso. Perfeito. É. Então temos teclado, mouse, webcam, scanner, leitor de código de barra, microfone, joystick. Tá? Tudo isso aí são dispositivos de entrada, que nós usamos eles para enviar informações para dentro da máquina. Agora, dispositivo de saída é aquele dispositivo que nós temos o retorno da informação. Agora, por favor, me dê os exemplos aí por onde nós recebemos as informações. São vários meios. Monitor, pendrive não. Pendrive, tá? É memória de massa. Caneta touch também não. Monitor, microfone não é, microfone é dispositivo de entrada. Tá? Então, ó, antes de responder, turma, pense o seguinte. O professor falou, A caneta touch, ela é de saída, ela não é nada. não de entrada. Hã? Porque eu digitando, eu estou transmitindo dados, não? Touch? Quando eu... Sim, que vai para dentro da máquina, entendi. Isso, Ela é um dispositivo de entrada. de entrada. Não, De entrada. É só pensar assim, a informação que você está enviando para dentro da máquina, né, é dispositivo de entrada. A informação que você recebe, que foi processada pela máquina, é dispositivo de saída. Tá? Pessoal, não tem erro, é só antes de responder, analisar. Então, temos aqui o que o Olavo falou, o fone de ouvido é um. Né? Ouvido. Né? Isso, projetor, muito bem. Impressora, só de imprimir, viu? Caixinha de som, né? Isso, caixinha de som. A câmera não, a câmera é dispositivo de entrada. Porque a câmera captura. A monitor, não é isso? Então, ó, fone de ouvido, projetor, impressora, caixinha de som. Isso aqui é de saída, viu, gente? Tem mais alguma coisa aqui?
Ele só tem mais aqui, acho que eu não estou lembrado. Mas isso aqui, ó. Então, dispositivo de saída. Fone de ouvido, projetor, impressora, caixa de som, monitor. Então, esses aqui são dispositivos de saída. Vimos Professor, a Sim. internet é um de entrada? Internet? Sim. Não, internet é outra coisa, não tem nada a ver com isso, tá? Internet é um bem diferente. Ela vai fazer parte do nosso quarto conteúdo da teoria, para fechar. Né? Então, aqui, pessoal, hardware, dispositivo de entrada, eu estou enviando informações para dentro do computador. Dispositivo de saída, eu estou recebendo informações do computador para mim. Agora temos dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, dispositivo de entrada e saída é que através do mesmo dispositivo que eu estou enviando informações para dentro da máquina, eu também estou recebendo as informações. Tá? Então, temos aqui, os que eu me lembro, temos a gravadora, ó, gravadora de CD, DVD. Porque você coloca o CD, ela tanto serve para gravar, né, da máquina para fora, gravar no CD, como de fora para dentro, para poder ele ler e carregar a memória. Tá? Aí vem aqui, não é o pendrive não, tá? Aqui vai entrar o USB. O USB é aquela partezinha de metal na ponta do pendrive. Então vamos imaginar aqui. Aqui é o pendrive. Essa parte do pendrive aqui é a memória da máquina, do pendrive, né? Que é a memória de massa, a memória SSD. A partezinha de metal que vocês conectam na máquina é chamada de USB. Esse USB ele é um dispositivo de fluxo de dados de alta velocidade. Ele que é usado para informações para ir e voltar, assim como a gravadora de DVD. Temos aqui também a gravadora, temos aqui a impressora, ó, que é a impressora multifuncional. Aquela impressora que tem um scanner e imprime. Então, os dois. Além da impressora multifuncional, nós temos aqueles monitores touchscreen. Então, é monitor. Né? Professor, Oi. o apresentador sem fio, Apresentador sem fio. Rapaz, eu nunca vi ele isso. se enquadra com o apresentador para passar slide ali. Aquele sem fio. Apresentador. Ele é de entrada ou de saída. É o apresentador, tipo aquela caneta, quando o senhor está passando no retroprojetor, o senhor passa os slides. Não, ele é de entrada. Ele é de entrada. É porque você está enviando informações para a máquina. Aí a máquina recebe o comando, ele vai projetar a imagem onde? No monitor, No retroprojetor. no retroprojetor. Né? Então, é uma entrada e uma saída. Ele é duplo. Não, ele é só de entrada. Só de entrada. É. Ok. Touch screen. Pai, toda vez eu erro a escrita desse troço aqui. Né? Touch screen. Né? Touch. Acho que deve ser assim. Cara, eu não lembro agora. Me deu branco, mas tudo bem. Tá bom. Escrevi errado que vai errado mesmo. Pessoal, então nós temos aqui dispositivo de entrada e saída, gravadora de CD, DVD, USB, impressora multifuncional, um monitor touchscreen, né? Aqueles caixas eletrônicos, no caso do Banco do Brasil, você vai lá no monitor, você aperta lá na tela. Então você está enviando informações através da tela. E a mesma coisa, vai ver um saldo, sai na tela lá. Mesma coisa também. Tá? Então temos esses dispositivos. Então olha só, temos dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo de entrada e saída. Tá? Pessoal, questão de concurso, viu? Tá? E por favor, nós temos que criar um hábito assim, antes da gente responder, todos nós, eu tenho essa mania também, né? A gente quer falar, né? Mas assim, primeiro a gente analisa a questão. Perguntou o quê?
É de entrada? Pera aí, de entrada, de entrada. Ah, de entrada eu vou estar enviando informações para dentro da máquina. Ah, então o que eu uso para enviar informações para dentro da máquina? O mouse, teclado, né? Webcam, microfone. Então, pense dessa forma. É igual concurso. Uma coisa que eu tenho dificuldade de nome é com português. Né? Para ser português, mas assim, eu não passo vergonha não, mas eu tenho dificuldade. Então, quando eu vou fazer um concurso, tem uma coisa que hoje em dia eu entendi, né? Depois de velho a gente vai aprendendo algumas coisas, entendendo. Que quando eu vou fazer um concurso, lá na quinta, sexta série, sétima série, né? Tem aquela matéria, um conteúdo de português que é morfologia, né? A forma da escrita, né? Então, o que eles em concurso eles fazem demais? Eles sabem que nós não estudamos direito e eles vão onde? Na forma da escrita. Então, ele pega uma palavra, joga lá a palavra. Se a gente entender a formação da palavra, a gente não erra. Né? Ah, bem-vindo, né? Junto, separado, né? Tem essas coisas, né? Aí, a partir da construção da palavra, prefixo, sufixo, né? Essas coisas, aí você entende e você consegue responder. Mas porque a gente precisa parar para pensar, então temos que criar essa rotina. Ainda mais nós, né? De tecnologia. Turma, então viram que é bem legal, né? Dispositivo de entrada e saída. Ainda mais estou empolgado, viu, gente? Meu time ganhou, tô subindo, né? Flusão tá na área aí, estamos em quarto, né? A seleção tá crescendo. Só falta o Fred desandar. Não, o Cleilton, falando palavrão, Cleilton. Rapaz inteligente, faz isso não. Turma, então vamos continuar aqui a brincadeira. Então, memória de massa, dispositivo de entrada, tá? Aqui nós vimos. Turma, pelo horário aqui dá pra gente finalizar o conteúdo hoje, viu? Na questão de hardware. Pessoal, fala outra coisa interessante. Que isso, Jeff? Não, pelo fato de ser legal, é porque eu sou fluminense. É por isso que eu sou legal. Se eu fosse flamenguista, rapaz, ia ser uma aula chata. Ia dar trabalho para vocês demais. Né? Pessoal, não faz isso não, moço, faz isso não. Turma, falar sobre arquitetura aberta. Não, cartucho de tinta é só cartucho de tinta. Né? O cartucho de tinta só tem tinta, o circuito dele que você vai contar. Né? Entrada e saída, a gente pode analisar assim. Não, entrada. Aí a agulha que é a saída. Pessoal, olha que outra coisa interessante. Arquitetura aberta. Nós temos dois tipos de tecnologia, assim, de forma básica, né? Nós temos a tecnologia aberta, tá? Aberta e fechada. Fazer bem assim. Nós temos tecnologia aberta e fechada. A tecnologia aberta, por que ela se denomina, é chamada dessa forma? Pessoal, lá na história dos computadores, tem uma imagem do primeiro computador com monitor, que foi o IBM PC. Até falei para vocês que quem criou esse computador que nós conhecemos hoje, né, que nós temos acesso, foi a IBM. Eu falei que tem em torno de 140 anos a empresa antiga. Então ela faz parte da história da tecnologia. E o que a IBM fez? A IBM pegou, criou esse computador, PC, aí colocou meu computador para vocês aqui disponível, né? Tudo aberto, o circuito, tudo. E falou o seguinte, ó, né? Jefferson, se você tiver o conhecimento técnico, Jefferson, você pode pegar, copiar o meu computador que eu fiz, tudo. Você pode copiar os circuitos, memória, copiar tudo, fazer várias cópias, montar vários computadores, vender e colocar o seu nome, que eu não vou te cobrar nenhum direito autoral, nem royalties. Olha como a IBM foi legal? Até parece, né? Mas foi isso que ela fez. É por isso que chama de arquitetura aberta. Por isso que temos várias marcas no mundo. Temos Acer,
temos o Dell, né? Temos aqui como que eu posso falar aqui? Toshiba, né? Então temos várias marcas de computadores, né? Temos até o negativo, ou desculpa, é o positivo, né? Que pegou, né, a arquitetura, né, copiou e fez, colocou o nome dele. Isso é chamado de arquitetura aberta. Você pode fazer várias cópias que você não vai pagar direitos autorais nenhum. Agora, a arquitetura fechada é aquela tecnologia que nós estamos proibidos de copiar. Não, até hoje pode. Hoje pode. Se você tiver o conhecimento técnico, é à vontade. É arquitetura aberta. Porque quem inventou foi a IBM. A IBM, como ela inventou, até hoje. Se você entender toda a estrutura, estudar bem a parte de eletrônica, como criar, tiver seu equipamento montar, você vai montar suas máquinas e vai colocar lá. Né? Computador top de linha Jefferson Jafim. Né? Aquela máquina que te deixa na frente de todo mundo. Máquina top. Isso. Já cria sua logo e vai colocando. Né? A arquitetura fechada é aquela arquitetura que nós não podemos copiar a tecnologia. É proibido. A tecnologia que eu conheço que é proibida de copiar é a da Apple. Né? Apple, que é do iPhone, da maçã. Né? Então a Apple é proibido copiar a tecnologia. São, muito. Tá? Então a Apple, tudo, né? Tudo é tecnologia fechada. Ou seja, a gente não pode ter assim, a princípio eles não liberam a tecnologia para a gente copiar nada. Senão é processo. Apple, né? Isso, a Apple é tecnologia fechada. Então vocês vão comprar um MacBook da vida aí, por isso que ele é baratinho. 5 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil. Né? Um iPhone. Né? É tudo tecnologia fechada. Então é proibido copiar. Vamos adiantar um pouquinho. Tem mais um tempinho aqui. Então, pessoal, tem outras coisas que também é bem interessante. Temos o flat cable, tá? São cabos flexíveis. Esse aqui é antigo, que é do IDE, esse aqui é do SATA, que é o que hoje em dia é mais. Mas tem muita máquina velhinha que funciona até hoje e utiliza esse aqui. A função desses cabos aqui é conectar uma ponta no seu disco rígido, no seu HD, e a outra ponta na placa-mãe, tá? Esse que ocorre. Aproveitando aqui, temos também a tecnologia Plug and Play, tá? Não, os questionários eu quero que vocês respondam no seu caderno, que vai ajudar a fazer a atividade, o teste do dia, quando marcar, tá? O que eu peço de uma atividade é que vocês pesquisem essas propagandas de computadores, de celulares, e peguem e façam uma leitura neles e procurem entender o que está escrito lá. E comparar com as informações que nós estamos aprendendo em sala de aula. Tá? Pessoal, temos aqui também tecnologia Plug and Play. A tecnologia Plug and Play, tá, é uma tecnologia de autoconfiguração. O que é isso, uma tecnologia de autoconfiguração? Vamos imaginar que vocês tirou várias fotos e vai salvar as fotos no computador. Aí pega e conecta no celular o cabo lá de um lado, no outro na máquina. Aí seu computador reconhece automaticamente esse celular. Tá? Isso se chama o quê? Tecnologia Plug and Play. Então, conectou, reconheceu e funciona. Lembrando que nem todos os componentes eletrônicos são assim. Tá? Por quê? Quando a Microsoft ela vai fazer o Windows, produzir o Windows, aí os fabricantes de hardware, teclado, mouse, de câmera, o que for, eles produzem o hardware e produzem um programa chamado de driver. É um programinha que faz o sistema operacional reconhecer aquela parte física. Aí fornece a cópia desses programas para ser incluído dentro do Windows. Tá? Então, a maioria que nós colocamos, ele reconhece. Agora, eu não tenho sorte com Motorola. Toda vez que eu pegava o celular Motorola para pegar algum arquivo, não funcionava. Eu tinha que buscar o drive para tentar instalar aquela coisa toda. Tá? Então, tecnologia ajuda bastante.
Assim. Já estamos bem no finalzinho, pessoal, para finalizar esse segundo conteúdo que é de hardware. Pessoal, olha que interessante. Nós vimos a classificação das máquinas, a questão de hardware até agora. Uma coisa que eu falei no início da nossa aula, da história dos computadores, que o computador, ele só sabe o que é bits, né? Ele só sabe o que é energia, o que é 0 e 1. Né? O computador só conhece isso. Só que nós, humanos, nós sabemos o quê? O que é filme, o que é vídeo, o que é música, o que é joguinho, tá? Então, estão vendo, temos um abismo, né? Desse lado aqui, a máquina entende 0 e 1. Desse lado aqui, tem aquilo que nós entendemos, que é filmes e imagens. Então, aqui no meio, nós temos o quê? Um abismo. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte aqui, nessa situação. Né? Nós precisamos contratar um funcionário para fazer essa ponte, para que ele possa traduzir de binário para que nós possamos entender, e traduzir daquilo que nós entendemos para que a máquina possa entender. Não, Ana Paula, você vai responder no seu caderno, tá? Você vai ficar com eles. Aí depois nós vamos fazer uma correção assim, vamos tirar um dia para tirar dúvida, tá bom? Então, temos aqui essa ponte, um vazio aqui. Então vamos imaginar aqui que eu falo português e eu preciso conversar com um americano, alguém que fale inglês. E eu não sei inglês. Então nós vamos contratar quem? Nós vamos contratar um tradutor, não é isso? Quando eu falo em português, esse tradutor vai pegar o que eu falei e vai traduzir para o inglês. O americano vai entender o que eu falei, aí o americano vai falar em inglês, o tradutor vai traduzir para o português e vice-versa. Tá? Tudo bem aqui, turma? Tranquilo, gente? Né? Então, essa ponte. Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos de alguns periféricos que vão fazer essa tradução para a gente. Se não me engano, acho que são 3, bem tranquilo. O primeiro que nós temos aqui é a placa de vídeo ou placa gráfica. Tá? Então, a máquina vai receber as informações em 0 e 1. A placa de vídeo, ela vai pegar as informações de 0 e 1 e vai traduzir, vai transformar em o quê? Em uma imagem no computador. Por isso que vocês estão vendo a imagem, né, na tela dos seus aparelhos. Tá? Por isso, tem é isso que pegou o 0 e 1 e fez a tradução. E vice-versa. Professor, né? E se minha placa de vídeo queimar? O meu computador para de funcionar? Não. Se a placa de vídeo queimar, o seu computador, o nosso computador, continua funcionando perfeitamente. Tá? A única coisa que nós não vamos ter é o quê? Imagem. Então, para isso, vai ter que fazer o quê? Comprar uma placa de vídeo nova e colocar no lugar daquela que foi queimada. Então, placa de vídeo. A mesma coisa vai ocorrer também com a nossa placa de som. Olha que legal, som. Então, a placa de som vai receber aqui a energia, os 0 e 1, os bits, né? Os bytes, megabytes, e vai traduzir em quê? Em áudio para a gente, numa música, né? Numa audioaula, né? No áudio de um filme, uma explicação. Então, vai ocorrer isso, essa tradução. Tá? E está ocorrendo para a gente. Então, ele faz esse aporte aí. Então, nossa placa de vídeo, de áudio, né? Ele vai pegar tanto da nossa voz, capturando pela parte do microfone, e vai transformar em quê? Em digital. E a máquina vai entender. Se a placa de áudio queimar, tem algum problema? Tem, você não vai escutar nada. Mas o computador continua funcionando perfeitamente. Né? Isso, com certeza. Né? Então, placa de som, emitir som. Queimar, a máquina continua funcionando, precisa de uma placa de som nova. E, se não me engano, o último agora é a placa de rede. Perfeitamente. Que sua placa recebe e ela vai fazer essa conversão. E temos aqui o outro também, que é a placa de rede. A placa de rede, graças à placa de rede, é por isso que nós estamos conectados à internet. Tá? Então, pela placa de rede, nós estamos conectados à internet. Tá?
Por isso, né, que a gente tem essa comunicação. Porque se minha placa de rede queimar, meu computador também continua funcionando. Eu só não vou ter o quê? Acesso à internet. Esse que é o ponto. Tá? Então não vou ter acesso à internet. E nós temos placa de rede cabeada, que é com cabo azul de rede. Acho que a maioria sabe o que é isso. Pega o conectorzinho, liga na máquina. Temos as placas de rede sem fio. Temos placa de rede de USB, com igual um pendrive, que conectamos também. Tá? Então, essas placas de rede nós usamos para isso. Então, placa de vídeo, placa de rede. Essa aqui é uma placa de rede cabeada. E temos nossa placa de som. Tá acabando, viu, turma? Esse bichinho aqui eu tinha falado com vocês já, tá? Que é o nosso modem. Lembra que eu falei no negócio da internet? Do modem, que é modulador, desmodulador, que é do peixe? Vem da internet, o sinal analógico. Né? Aí no sinal analógico ele pega, faz o tratamento no sinal e manda o filé do peixe para dentro do computador. É um modem. A palavra modem, ele é uma junção de duas palavras, que é modulador e desmodulador. Então faz essa transformação. Nosso modem. É claro que esse aqui é antigo, que nós temos aqui os aparelhos de Wi-Fi, que a capacidade deles é de ter um sinal mais potente, é só isso. Aqui a nossa... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quiser perguntar, pessoal, estou tranquilo aqui, viu? Temos nossa gravadora de DVD. Pessoal, a gravadora de DVD é um dispositivo de... Vamos lá. Entrada aí? Entrada e saída. Perfeito. Muito bem, Daniel. Temos aqui fonte. Pessoal, fonte, essa caixinha de metal aqui, ela fica dentro do computador. Tá? Todo computador tem uma fonte. Para que serve a fonte? A fonte ela pega uma carga de energia que vem da rua, ou 110 ou 220, e a fonte ele vai transformar numa carga de energia adequada para alimentar todos os componentes eletrônicos do seu computador. Por quê? Se passar 110 ou 220 direto para a sua máquina, vai queimar seu computador. Por quê? Todos os circuitos da sua placa, do seu computador, os componentes eletrônicos, eles trabalham com voltagens baixíssimas. Por exemplo, trabalha com 5 volts, 2 volts, 8 volts, 12 volts, né? Alguns amperes. Então é isso. Então a fonte pega energia, vai transformar a energia em voltagens adequadas para alimentar o seu computador. Essa é a função da fonte. Esse aqui, nosso leitor de disquete, viu? Eu gosto dele, né? Mas acho bom estar na apostila. Mesma função que o gravador de DVD. Gabinete. Todo mundo conhece. Para guardar todos os componentes eletrônicos. Pessoal, temos aqui o USB, a partezinha de metal. Lembra que eu falei do pendrive? Pessoal, tá rápido não, né? Eu estou finalizando já, viu, gente? Fica tranquilo. Sei que tem muita gente agoniada. Calma, gente. Porque ali eu preciso de mais informações. Só isso assim não dá para falar. Primeira coisa, eu aconselho todo mundo, por favor, não compre negativo ou positivo, tá? Depende, cara, às vezes dá, né? Então, o positivo, rapaz, é ruim demais aquela marca. Nossa Senhora. Eu lembro igual do CCE antigamente, né, Edmar? CCE, comecei comprando errado. Pior que eu já comprei um computador, um laptop dispositivo. Foi mesmo. Troquei no outro dia. São 3 dias úteis, né? Graças a Deus. Pode se arrepender. Mas nunca mais também. Teve um projeto do governo aqui, os professores, que eles começaram a dar máquina para os professores, notebook, para eles dar aula, né? E qual a máquina que os professores estavam ganhando? Ganhando não, né? Positivo. Para piorar, os professores tinham que pagar pelo computador. Né? Aí eu falei, não, aí é de doer.
Ó, turma, É muito ruim. nem fala, viu? Pessoal, temos aqui o scanner, só de escanear. Impressora multifuncional, que escaneia e imprime. Temos a nossa webcam, essa aqui. Tem os que são incorporados junto com o monitor. Estabilizador. Eita. Pessoal, o próprio nome já fala, estabilizador, o nome já ajuda. A nossa energia, ela oscila. A nossa energia, ela nunca é 110 ou 220. Então a energia, ela vai entrar no seu computador 110, 90, 120, 130, 140. Ela oscila muito. 230, 240, 190, 180. A energia oscila muito. Pessoal, essa carga que fica oscilando, ela diminui o tempo de vida útil do seu computador. Quem não tem um estabilizador, eu aconselho comprar um estabilizador. É um investimento. É algo que não estraga. Tá? Você compra um estabilizador, vamos colocar aqui, paga R$100 num bom, pelo menos de 500 watts. Você coloca lá. A energia que vai entrar oscilando dentro dele, ele vai estabilizar. Isso ajuda a aumentar o tempo de vida útil do seu computador. É muito bom mesmo, de verdade. Eu tinha uma maquininha velhinha aqui, ainda tenho, né? Melhor, não tenho mais não, né? Eu comprei em 2006. Esse ano eu precisei trocar a placa-mãe, que teve alguns fusíveis que estragou. Mas estava funcionando até hoje, o computadorzinho com o Sempro 3.2. Máquina que 2006, 14 anos de computador. Esses últimos anos que eu tive que fazer dar uma mexida nele. Comprar algo novo, né? Mas durou pelo menos uns 13 anos. E usando estabilizador. Tá? Ah, estabilizador? Não, um estabilizador não. Você pode comprar e a parte colocar. Tá? Turma, e depois do nosso estabilizador, o que nos restou aqui? O nosso questionário. Pequenininho, tá, gente? Só tem 31 questões. Tá? Bem light. Tá? Então, é bem tranquilo. Com certeza. Lógico. Né? Eu falei igual quartel, né? Ah, tudo que é dado, tudo será cobrado, viu, gente? Então, se não tem dúvidas, haverá dívidas. Lembrando que vocês vão usar para ad eterno. Tirando a questão da história dos computadores, que é mais para nível de conhecimento, 80% do que eu estou passando para vocês vão utilizar sim. É claro, só vai utilizar se compreender o conteúdo e aplicar. Perguntas? Ok, falar na aula de hoje? É. Pessoal, aqui alguma dúvida no que nós vimos hoje? Todo mundo entendeu o que eu expliquei? Foi bem explicado? Né? Professor, esse conteúdo que está na tela aí, ele está em qual apostila lá na sala virtual? Apostila 2 está em dois formatos. Ele está em PDF para vocês baixarem e imprimir. E eu coloquei como um livro digital também, que é esse que eu estou mexendo. Que quando de repente você não tem tempo de baixar ou está ruim para ver o PDF no seu celular, então você acessando esse arquivo, esse livro digital no Moodle, então ele vai adaptar o conteúdo de acordo com o tamanho da sua tela. Então, se estiver dentro do ônibus, né, é só abrir e dá para ir estudando tranquilo. Tá? Turma, então nosso conteúdo aqui em relação à segunda apostila, nós finalizamos também. Então fechamos hardware e fechamos a história dos computadores. Tá? Então aquilo que eu falei, os computadores do desktop, do laptop, palmtop, mainframe, né? Essa questão a entender as configurações, unidade de medida. Tá? Turma, o que eu estou colocando para vocês é tudo que vocês vão usar no dia a dia. Não tem nada fora assim, do contexto. É claro, deve ter mais tecnologias novas, por aí tem. Né? Mas assim, do geralzão que nós estamos vendo é isso aí. Tá? Não, tranquilo. E eu já estou preparando a apostila 3, que na nossa próxima aula, vou fazer o seguinte, na quarta-feira agora, essa quarta, talvez não vou colocar live para vocês, mas eu vou estar online para auxiliar. O que eu quero que vocês façam? Que peguem essas duas apostilas na nossa quarta-feira
e vão respondendo os questionários nos seus cadernos, pesquisando, lendo, e tendo dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou estar online. E eu vou estar, assim, eu vou estar para isso mesmo. Aí na sexta-feira, vamos entrar na terceira apostila. Aí temos mais 2 apostilas de teoria para finalizar, para depois entrar na parte prática. Tá? Turma, eu vou fazer aqui a chamada então, para vocês aqui. Tá? Que vou começar pela turma P. P, né? Andando para ir embora, né? Tô com um monte de sono. Que é isso agora, que é 10h30? Tô com um monte de sono. Cristina, presente. Boa noite, professor. Ah, pessoal, lembrando, tá? Esse nossa aula aqui gravada, eu vou disponibilizar amanhã. Todas aquelas nossas aulas já estão lá disponíveis, viu? Tem dúvida lá, entra lá, clica, assista a aula, reveja algumas perguntas, alguma coisa, é só tá lá gravadinho. Tá? E eu tô gostando dessas gravações, viu? Então vamos ver aqui. O Abner tá aí? Presente. Paula? Aqui é o Anderson, né? Os dois Andersons. Anderson Dourado e o Anderson Leal. Presente, professor. Beleza, Anderson Dourado. tá. A Ariane tá aí. Caio, ok. Cleilton. Obrigado, Cleilton. Cristina, né? Cristina, pode dormir. Presente. Pode dormir agora, Cristina. Boa noite. Boa noite. Daniel Araújo. Daniel Salles. Ok. Darwin tá aí? Tem que chamar ela. Ligar. Davi tá aí. Presente. Eduardo Pereira. Presente. Eliane Cruz. Presente. Eliane Nunes. Tá. Agora a turma Q. Breno, tá aí? Eugênia. Evelyn. Evelyn tá aí? Tá. Uhum. Fabiane tá aí que eu vi. Uhum. Felipe Camargo. Felipe. Felipe das Neves, veio. Fernanda Maria. Fernanda Rose. Francisco Mateus. Certo. Francisco Nielsen. Gabriel Dantas. Presente. G. Silvan. Fabiola. Tá. Fabiola, aguenta só um segundinho que eu já vejo aqui então. José Edmar. Gesislene. Tá aí, né? Giovana tá aí que eu vi também. Gislene. Guilherme. Henrique. Presente. Jaimerson tá aí que eu vi. Jefferson Eu. também. João Vitor. Joelaine. José Edmar tá aí também, né? José Edmar, presente. Boa noite, professor. Boa noite, meu mestre. Caio Gabriel. Boa noite. Caio tá aí. Isso é Kelly da Silva.
Né? Ah, quem foi mesmo? Fabíola, né, Fabíola? Se não tá. Turma Q? P, né? Tá. Então me fala aqui, Fabíola. Anderson, turma Q? Acho que eu tinha tua chamada aqui, Anderson. Uhum. Fabíola de quê? Não, tranquilo. Da Conceição Nunes. Tá ótimo. Fabíola, então, quarta-feira nossa aula continua, tá? Não falte, viu, mocinha? Nem você, viu, Jefferson? Tá? Tudo de bom pra vocês aí, tá? Deixa eu